Olá, seja bem-vindo a mais um programa Espaço Família. Eu estou aqui com o coração cheio de alegria, porque eu vou receber dois amigos, a Thaís e o Felipe. Eles são amigos nossos, uma família que caminha junto conosco, né, Dani? É, isso aí. E recebê-los é algo para nós que nos enche mesmo de muita alegria, porque eles são, além de ser uma família em Cristo, é uma família cheia de fé, uma família cheia de esperança, e eles se tornaram empreendedores numa época pós-pandemia como nós. Não diria nem pós-pandemia, né? Junto com a pandemia, né? Durante a pandemia. Durante a assim pandemia. como nós, Assim né? como nós, né? E hoje vai ser um bate-papo super gostoso. E, além disso, nós vamos fazer também com a dona Fátima Fonseca. Ela é proprietária da Arte Flor. Ela, o Yuri, sua filha, eles que são responsáveis aqui, junto com a Efeito Design, por esse cenário lindo. E ela vai estar aqui fazendo um arranjo de flor junto comigo. Não saiam daí e nós vamos começar a conversar aqui. Um bate-papo bem gostoso, como eu sempre falo, como se estivesse na sala da minha casa. Sejam bem-vindos, obrigada. Eu sei que a agenda de vocês não é brincadeira e que honra recebê-los, viu? O prazer é todo nosso. Então tá bom. A Thaís, ela é formada em engenharia civil Isso. e apaixonada por cozinhar. cozinhar. Conta um pouquinho pra gente dessa sua história. Eu sou do interior do Espírito Santo, uma cidade muito pequena. E eu cresci e a minha brincadeira favorita era cozinhar. A casa da minha mãe tem um quintal muito grande. E aí eu fazia o meu fogãozinho de tijolo no chão e fazia a minha comida. Quando eu tinha 9 anos, a vizinha comprou umas panelinhas para a neta dela, desses vendedores que passam na rua, e comprou uma panelinha bem pequenininha para mim. E aí eu recusava comer o arroz da minha mãe, porque eu comia o meu, que eu fazia na minha panela. Mas já fazia de verdade? Fazia de verdade, com 9 anos. Sério? Que legal! Era a minha brincadeira favorita. E eu sempre gostei muito. Eu falo que cozinha para mim é terapia. Quando eu estou passando por alguma situação que psicologicamente foi mais abalada, eu me enfio na cozinha, sabe? Porque eu gosto muito mesmo. Mas no interior a gente não tem essa cultura de cozinha é profissão, né? Normalmente no interior quem vai para a cozinha é que não conseguiu outra coisa. Então na minha cabeça não passou pela minha cabeça ser profissão. Até que eu entrei na faculdade, fiz faculdade de engenharia civil, e no último ano de faculdade, Deus começou a falar muito comigo sobre isso, e eu obedeci. É isso, como é fácil, né? Eu simplesmente Simples obedeci. assim, né? Obedeci. E só para a gente linkar aqui, né? Eles têm uma confeitaria que vocês têm que conhecer. Nós já tivemos lá ontem, né? Assim, tivemos... Também, né? Também, mas as crianças adoram. É um lugar que tem sabor, tem cor, é bonito, é gostoso, um ambiente familiar. E você, quando come o doce, você vê que ela faz com amor. Por isso que o nome é Confeito de Amor. Porque é tudo com muito detalhe gostoso. E vamos falar um pouquinho disso também. Dr. Felipe é médico, né, clínico, isso, doutor Felipe? Isso, clínico geral. E o que ele já recebe as nossas ligações assim, doutor, meu filho, a febre não abaixa, o que eu faço? Eles fazem parte com a gente de uma igreja que nós frequentamos, a nossa segunda casa, a nossa segunda família. E ele é o destaque lá, né? O médico que todo mundo entra em contato com ele. E sempre com esse sorriso, com essa simplicidade, com essa humildade, com essa simpatia nos atendendo. E ser empreendedor, médico, filhos, durante a pandemia também é algo que é só na força do Senhor, não é? Sim. Às vezes eu converso com a Thaís, eu falo assim, a gente às vezes se encontra numa situação de loucura, né? Como que a gente vai abraçando tanta coisa, mas é tudo algo que a gente vê que Deus vai preparando ao longo da nossa vida, da nossa jornada, e que a gente simplesmente decide obedecer, como a Thaís falou. Então, quando você não é mais uma função, é mais algo que Deus está te colocando para estabelecer um propósito dele. Então, assim, quando a gente decide se posicionar diante disso, as coisas que aparentemente parecem pesadas, elas começam a se tornar mais leves e a gente consegue conduzir tudo com muita excelência. E é isso que a gente tem buscado. E quando foi que a Thaís comentou que no último ano da faculdade, né? Você teve
esse despertar de Deus, né, que você teria ali um chamado, que existiria um propósito diferente daquilo que, aos seus olhos, você estava se formando como engenheira civil, e aí Deus estava mostrando para você que não era muito bem esse o caminho que ele queria, que ele estava traçando para você. Mas isso tem quanto tempo? O Felipe é melhor de datas do que eu. Eu formei em 16, né? 2016. Tem Isso, praticamente 8 2015. anos aí. Eu comecei a Sei. fazer bolo. A venda, o trabalhar profissional com isso começou com uma colega de faculdade do Felipe me ligando. É. Eu quero comprar um bolo daquele que você fez ontem, que eu tinha feito para um Entendi. amigo meu, pra gente cantar parabéns em casa. Eu falei, mas eu não vendo. Ela falou, não, mas eu quero aquele bolo. Eu falei, não, mas eu não vendo. Ela insistiu muito. Então tá bom. Daqui a pouco eu te dou um valor. Desliguei o telefone, óbvio que eu não ganhei nada, não fazia ideia de como calculava nada, mas fiz o bolo. E a partir daí não Que parei legal, cara. mais. Então começou, assim, Deus foi te mostrando um direcionamento, mas de uma maneira despretensiosa. Foi mais ou menos isso. Você não tinha ali, não vou. Não. E foi muito rápido. A partir do momento que eu vendi o bolo, Deus foi usando pessoas para falar comigo, com o Felipe, sobre esse caminho que ele tinha para a gente. Que não era só fazer bolo na cozinha da minha casa. Sim. Tinha algo muito maior. E aí, foi um caminho muito gostoso, mas não foi fácil. Eu fiz engenharia civil porque eu gostava muito, era uma área que eu gostava muito, e meu pai é pedreiro. Então, eu realizava um sonho do meu pai também. Então, quando eu falei com meu pai, eu vou fazer bolo, o mundo caiu para ele, né? A casinha caiu, né? E aí, na minha formatura, junto com o convite, mandei uma carta. Falei, pai, eu também não entendo muita coisa, mas eu estou obedecendo. Você pode confiar um pouquinho? A gente vai chegar em algum lugar. E hoje ele morre de orgulho de tudo que a gente está vivendo. É muito lindo. E é bem isso, né? A gente tem uma pipocaria, eu nunca falei aqui no programa. Nós temos uma pipocaria, a Pipocaria Cruzariol, onde eu vou trazer meu pai aqui também para contar essa história. Também foi diante de uma pandemia. Meu marido é dentista e consultório fechado. E como nós vamos pagar as contas, eu lembro que ele falava assim, eu não sei o que vai acontecer. E a gente falava assim, ó, o que nós temos é fé e esperança. E é isso que vai nos sustentar. E era oração, paternidade e joelho, né, dobrado e falando, o Senhor provê todas as coisas. E surgiu a pipocaria assim, né? A gente conta o lado positivo, que tem só positivo, mas nós passamos por muitos desafios. E vocês também, nós juntas, né? A gente falava, olha, comprei isso, e agora a gente tem que fazer isso. E você falava, nossa, fazer, agora a gente muito. Parou, né? Agora a gente está esperando. Agora acabou o dinheiro. É isso aí. Nossa, e teve uma época que parou o dinheiro mesmo. A gente vendia pipoca para poder comprar alguma coisa, os preços muito altos. E a gente falava, falei, Thaís, está tudo fechado, eu não sei o que fazer. E você falava, eu também estou aqui parado. E hoje a gente olhar tanto para a pipocaria quanto para o confeito de amor, o coração da gente assim acelera e a gente se emociona, porque a gente sabe que foi o Senhor que fez tudo isso. E nós obedecemos por um propósito, não é só enriquecer, não é ter dinheiro para. Isso é muito superficial e muito pouco. E a gente olhar todo o contexto daquilo lá, que também não é fácil, né? A hora que você abre e atende o cliente é uma coisa, mas até você abrir, quantas coisas fala, doutor Felipe? E a gente conversa muito sobre essa questão de empreendimento, né? Então, e quantas vezes durante esse processo a gente quis desistir, né? Sim. Olhar para isso e não, a gente vai lá, vai conversar com o apóstolo L, né? Quem é nosso pai espiritual, fala assim, a gente vai parar e vai cancelar, porque isso não tá avançando. Mas a gente, assim, como casal, fala assim, não, a gente tem uma palavra, a gente tem uma promessa e a gente vai seguir nisso. É isso. E desde muito tempo, eu sempre conto isso quando a gente vai contar da parte da confeitaria, foi quando eu comecei a namorar a Thaís, e aí ela fez o primeiro bolo para me receber na casa dela. Eu gosto dessa história. Quando eu cheguei lá, mano, eu olhei, tirou o bolo da geladeira, só aquele bolo horroroso de feio. Eu falei assim, gente, não é possível que eu vou ter que me submeter a isso. Era só feio ou era ruim também? Quando eu comi, Manu, eu não tinha comido nada igual. Foi o melhor bolo que eu comi. Quando eu já tinha a experiência do sabor, eu falei assim, cara, isso pra mim é surreal. Então, tipo assim, só que com o tempo, claro, vai aprimorando, questão de estética. Então eu era via... bolo desconstruído, cara. Bolo desconstruído. Eu não tava na visão, né, Daniel? E aí eu fui vendo o tanto que, assim, a Thaís tinha o dom e o tanto que ela foi se lapidando quanto a isso, até para entregar algo de qualidade, até para chegar no ponto que é hoje.
Então foi muito curso, né? Foi muita Dedicação. noite fazendo. Eu lembro que tinha uns eventos de Páscoa, Natal, a gente ficava até 2, 3 horas da manhã, e no outro dia eu tinha aula da faculdade, Meu Deus. e fazendo panetone, fazendo ovo de Páscoa. Então, tipo assim, não tem como a gente simplesmente parar numa época e falar assim, ó, eu vou desistir simplesmente agora. Quando você começa a analisar tudo que foi passado, você fala assim, não dá para deixar essa história para trás. Não dá, é isso aí. Então, você se apega nisso e vai seguir em frente. Né? Isso que você está colocando realmente é muito importante, né? Você está trazendo isso aí num programa onde a gente está falando sobre empreendedorismo, porque creio que pessoas que estejam ouvindo a gente também, que tenham talvez uma vontade, vamos chamar assim, né, de empreender, né, que saiba como é, né, por trás, né? Sim. Hoje você chegar lá, passar lá na JK e ver lá a loja lá linda de vocês e tudo mais, não tem dimensão de todas as adversidades que vocês tiveram até chegar até lá, né? Exatamente. Então, eu acho que é importantíssimo, né, que todos aqueles que estão nos ouvindo e vendo tenham esse entendimento de como é essa trilha, que tem muitos altos e Sim, baixos, sim. e que quando a gente está lá embaixo, a gente tem que se lembrar que, principalmente para aquele que tem uma palavra sobre a sua vida, de que há um propósito de cumprimento, que, há uma palavra, então se apegue nisso e vá, né, e segue. Então faz parte do processo aquela dificuldade que a gente está vivendo, né? Então, acho E muito sabe que eu importante. penso muito, né, assim, quando eu estou diante de uma dificuldade, que não tem a ver comigo, tem a ver com o Senhor. Isso mesmo. Então eu saio de cena e eu falo. A gente tem, igual a gente estava conversando, né? Como é que você dá conta, né? Pipocarias, crianças e o programa, e tudo a gente faz assim com o coração. Mas a gente sabe o trabalho que isso dá. A gente que é mãe presente, pai presente, que carrega os filhos para onde vai. Então a gente também fica nessa, né? Olha, se eu fizesse menos e tivesse... Enfim. E aí eu vejo que não tem a ver comigo. Uma vez que eu entreguei minha vida para Deus e falei, faz a sua vontade em mim, eu sei que tudo isso que está chegando em nós é para algo muito maior. E não é sobre a minha família, é sobre aqueles que vão ver Cristo na minha vida. Porque a gente, na dificuldade, que a gente consegue ver que nós perdemos o controle. E é Deus que está tocando daqui para frente. E é isso que eu vejo naquela porcaria. E eu vejo em tudo que a gente faz. A gente perdeu o controle, não tinha um dinheiro guardado. Eu não tinha assim, eu vou investir na bolsa, vou investir nisso e vou abrir uma porcaria. Né? A gente falou, viu... Vocês viram isso não, né? Tinha dinheiro sobrando? Tinha dinheiro sobrando? Não. Eu passei em frente à casinha, que é a loja hoje. Vi aquela casa, ela era abandonada, literalmente. E os vizinhos contam que moradores de rua dormiam lá. Sim. E aí eu vi aquela casa, apaixonei. É uma graça. A gente foi conversar com o AP, o apóstolo L, e eu falei, AP, a gente não tem nenhum centavo. É loucura eu pensar num lugar físico? Ele, não, muito ele, né? Vamos, claro que não, vamos conversar, coloca no papel. E a gente foi colocando tudo no papel. E assim, teve momentos que a gente olhava e falava assim, não vai sair daqui, não tem como. A conta não fecha. Exatamente. Toda vez que a gente achava que estava terminando, acho que vocês devem ter a mesma, tinha mais um monte de coisa para fazer. E casa antiga, né? É o caso da minha lá, que quebrava um negócio, tinha que quebrar mais tinha mais dois, um três. monte. Não, tanto é que a gente pegou a casa, por exemplo, iniciou a locação em janeiro, aí nós falamos assim, ó, dia 21 de abril, essa era a minha data, nós vamos inaugurar. A gente foi inaugurar dia 9 hoje, de abril do ano seguinte. Cara. Não, mas é engraçado hoje, mas dá um desespero. Nossa, na hora, você fala assim, pô, chegando a minha data e não tem nada pronto. Isso aí serve pelo menos para atenuar um pouco aquilo que eu dizia para a Manu. Eu falei, não, mano, 45, 60 dias a gente põe, a gente faz a reforma e taca a pipocaria. Mas ano, com 12 dinheiro, meses depois. Com dinheiro, você consegue fazer, Sim, porque sim. você pega uma equipe, você faz, e você vai indo. E a gente tinha que fazer, era igual você vendia os seus produtos para ajudar, mesmo não estando na loja. A gente vendia pipoca delivery lá no cantinho. Sim. Então, assim, é muito legal contar, porque eu sei que Deus vai fazer mais, né? Vocês vão ter várias unidades, como nós também vamos ter. E a gente vai olhar para isso e vai ser um testemunho. Hoje eu consigo entender. Que eu falo, Deus, nós não retrocedemos. A gente podia até dar uma desanimadinha. Tinha hora de madrugada que meus olhos, eu tenho olho grande, né? Eu ficava instalada assim, meu Deus, como é que vai ser? Porque não sou só eu e o Dani. Os meus pais estavam nessa jogada, era na casa dos meus pais. Então eram duas famílias sobrevivendo. Ouvia mais gente. Mas, e as crianças?
E aí a gente foi indo. O que a gente não pode é paralisar, a gente tem que seguir, independente do desafio. Mas se a gente não tivesse passado por esse trajeto da forma que ele foi, a gente não ia ver tanta manifestação de Deus. Exatamente. Né? Amém. Se tivesse sido na força do nosso braço, a gente não ia conseguir parar para contemplar Deus fazendo. A gente achar que era gente. É isso que a Manu estava falando. Se talvez nós tivéssemos recursos financeiros, eu tenho lá tantos mil guardados lá, vou investir em um negócio. Eu iria investir e não teria a oportunidade de ver Deus agindo como Ele agiu na nossa vida, e creio que na vida de vocês também, de maneira sobrenatural. Porque foi sobrenatural como as coisas aconteceram, de recursos financeiros, de portas se abrindo, portas se fechando, né? Que a gente, meu Deus, e agora? O que eu faço? Né? Mas é Deus agindo o tempo todo, né? E até o amadurecimento da gente como empreendedor, né? Às vezes você pega algo tudo pronto, você não consegue identificar onde está os desafios, onde estão os problemas. Então, quando você vai escalando, você percebe onde que a porta está fechando, alternativa, e vai criando estratégia de empreender. Então, acho que isso, pelo menos para mim, eu consegui amadurecer muito. Claro que a gente tem muito ainda para aprender, mas já esse processo de crescimento ele foi importante por isso. É uma coisa também que você colocou que eu acho também muito, muito válido. Por mais que nós tenhamos fé, tenhamos a palavra, tenhamos ali um propósito nisso que nós estamos fazendo em empreender, eu acho que é muito importante a gente ter também um entendimento técnico de como as coisas acontecem. Né? Então, estar presente, eu vou falar por nós, mas tenho certeza que vocês dois também, ali no processo de como as coisas acontecem, na construção, nos acertos, nos erros. Puxa vida, hoje o ponto não ficou tão bom, hoje a minha entrega não ficou boa, a apresentação não ficou... Então, acho isso aí fundamental, a gente conhecer tecnicamente aquilo que a gente está empreendendo. Né? Não adianta simplesmente, não quero empreender em algo, nós não temos capacitação técnica, né? Para aquilo que a gente faz, mas a gente tem que buscar também a capacitação técnica, além de ter ali o direcionamento, o entendimento de que há um propósito na nossa vida, né, sobre isso, né? Então acho que essa busca ela precisa acontecer, né? E toda mudança, né, de fase, né? Por exemplo, quando a gente era MEI, era algo tranquilo. Tipo, quando você passa para mim, você fala assim, gente, que tanto de coisa é essa? Imposto de não sei o quê. E aí tem funcionário, e aí você fala assim, meu Deus. Cara. Não, e aí começa a chegar, a dona Fátima está escutando, ela também é uma empreendedora, ela está dando umas risadinhas ali nos bastidores. E quando está chegando a hora de pagar os funcionários, a gente tem muito prazer em pagar funcionário. Eu falo que a gente paga e fala assim, olha, muito obrigado, sem vocês a gente não conseguiria, né? Mas como também é desafiador, e a gente lidar com as emoções, né? Vou ter que dar um breve intervalo e a gente já volta falando mais de família, de Deus, de empreendedorismo, de fé. Que gostoso, viu, gente? Vocês estarem aqui. Aguarda só um minutinho. Estamos de volta com o programa Espaço Família. Estou aqui com a Thaís e o Felipe. Eles são proprietários do Confeito de Amor, uma confeitaria linda, gostosa, aqui em Taubaté. Quero convidar vocês para estarem lá. Vão aparecer algumas fotos aí para vocês ficarem com a boca cheia de água, né? E nós estamos falando de tudo um pouco. Eles também, num tempo de pandemia, escutaram a voz de Deus e resolveram empreender. Não era só uma paixão, né, Thaís? Mas a gente tem que ter atitude. E ter atitude com fé muda todas as coisas. E a gente entender que Deus tem um propósito em tudo. Um dia eu peguei um livro para ler, eu não vou me recordar o nome do livro. E ele falava de talentos e dons de propósito. Ele falava assim, que a gente nasce e Deus nos permite desvendar os nossos dons para a gente entender aonde Ele quer chegar. Então, Deus não dá dons e talentos para nós só para dizer que a gente é capaz de fazer. Não, tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo volta para Ele, né? Então, quando a gente resolve empreender, não é só por um sucesso pessoal, porque a gente sabe da capacidade que Ele nos deu, foi como o Daniel falou, né? A gente busca, a gente vai cada vez ficando melhor naquilo que a gente dispõe, mas é algo muito maior, é um propósito. E hoje, lá na Pipocaria, eu vou deixar vocês falarem também. Hoje a gente tem funcionários, a gente abençoa a vida de outros.
O rapaz que entrega queijo, é muito queijo. Então, assim, a gente sabe que a gente está abençoando a vida dele, como o rapaz da embalagem, como o rapaz, enfim, de tantas outras coisas que circulam naquele ambiente. E a gente já olha, e olha que a gente tem uma unidade só, e a gente já sabe o que Deus tem feito, porque quantas coisas já têm sido impartido na vida dessa equipe que trabalha com vocês, não é verdade? O quanto que a gente vê, o que Deus tá movimentando, porque quantas vezes a gente já parou lá na pipocaria para orar e para pedir para o Senhor nos ajudar, porque no dia seguinte é dia de pagar o salário das funcionárias, e elas verem a nossa fé, e elas saberem da nossa situação, e elas falarem, uau, elas estão sendo edificadas. Isso é tremendo, Thaís, não é? É incrível. Durante o programa você citou duas coisas que é muito forte para mim. A questão do propósito, né? E a questão de saber que não se trata de você, né? Então, quando você entende esse lugar, o fato, é o que você falou, o prazer em pagar os funcionários, né? E muito mais do que isso, o prazer de saber quantas pessoas a gente está abençoando. Sim. Que não se trata do meu sucesso como empresária, não se trata dos números que a minha loja pode dar, mas se trata de tudo o que ela consegue, de todos os lugares que ela consegue chegar. Exatamente. Eu não chegaria nessas vidas, eu não alcançaria essas vidas, eu não falaria de Cristo, eu não manifestaria Cristo para tantas vidas se não fosse a loja. Através da confeitaria. Exatamente. E daí começa, de trás para frente, né? É um negócio que a gente olha e fala, como Deus é perfeito, basta confiar, basta obedecer. Exatamente. E não parar, porque a adversidade, ela faz parte de tudo isso. Sem ela, a gente não conseguiria. Se fosse tudo, o apóstolo Hélio falou, se você tivesse dinheiro sobrando, você acha que você ia mexer com isso, Manu? Você ia viver de renda. É verdade. Mas é incrível quando a gente enxerga a oportunidade que a gente tem nas nossas mãos de estar tendo ali dentro de uma empresa, de um negócio, né, que atinge milhares de pessoas, né, vamos colocar assim, pelo menos uma cidade, vamos ser, mas atinge milhares de pessoas que, cristãos ou não, a gente está atingindo. Sim. E que a gente tem a oportunidade de ter ali na nossa empresa um ministério. Né? A gente tem ali a oportunidade de ter com os nossos funcionários, com as pessoas que a gente alcança, uma extensão do Cristo que a gente porta. Sim. Então, você ter numa empresa valores e princípios cristãos, a gente também é profissional autônomo, né? Mas a gente tem a dimensão de como o reino de Deus pode e vai ser expandido à medida que os nossos negócios também são expandidos. Né? Então, a gente levar a palavra de Deus, uma mensagem, no mundo secular, eu acho isso fundamental. Né? Esses tempos atrás, a Manu foi fazer uma palestra numa empresa, né? Onde eles pediram, com toda a delicadeza, né? Com toda a educação, que não se falasse, né? Não se desse uma abordagem muito de Deus, porque no mundo corporativo não se tem essa abertura. A gente tem que respeitar, lógico, meu Deus, mas eu tenho orgulho, eu tenho vontade, tenho necessidade, a gente tem que a nossa empresa manifeste realmente o amor de Deus na nossa vida. Né? Como nós fomos agraciados por Deus, por vários processos que nós passamos, por vários testemunhos que a gente poderia dar, alcançando ali, através de uma empresa, alcançando várias outras pessoas. Eu acho isso aí tremendo, né? Essa oportunidade, né, cara? Sim, e só assim da gente ter um ambiente assim propício para alguém trabalhar assim com... Assim, claro que vai ter os desafios de ser funcionário, tem os desafios de ser empresário, mas assim, de ter uma paz de poder trabalhar, de executar o trabalho ali debaixo de um ambiente saudável, de um ambiente tranquilo. Eu acho que isso não tem preço, né? Não. E uma coisa que a Thaís sabe até falar com maior propriedade que eu, que assim, a nossa intenção nunca foi vender um produto, mas foi vender uma experiência, né? Isso. Fazer com que as pessoas sintam assim, o amor que é colocado na hora de produção daqueles doces ali, que na hora de que você comer, você possa sentir também isso. Sim. Então, isso faz muita diferença, principalmente no mundo onde que a gente tem tanta gente querendo fazer o mal pro outro, né, tentando prejudicar de alguma forma, mesmo no ambiente de restaurantes e tudo. Sim. Então, a gente
o nosso intuito é oferecer uma experiência boa, algo que venha de fato do amor de Deus mesmo. Da verdade, né? Para a pessoa Porque, na entrar verdade, ali e não saber que é mais um bolo, um banoffee. Ontem a gente comeu um banoffee. E não é só o brownie maravilhoso, o café, a soda. Agora essa soda saborizada é uma delícia, né? E as crianças vibram. Não é só isso, é o ambiente. É a presença de Deus. né? Entendeu? Porque foi na luta, foi com dificuldade, mas foi com alegria, foi, sabe, cheio de esperança, porque a gente olhava para o futuro e a gente sorria. Essa era a diferença. Enquanto a gente falava de pandemia para algumas pessoas, e as pessoas falavam, nossa, agora acabou. Né? Lógico que tiveram muitas notícias, muitas pessoas, o senhor como médico, né, diante de tantas, nossa, como você cuidou de pessoas, principalmente, assim, na igreja, quantas pessoas te ligavam, né, nessa época. Não, e todo o abalo psicológico que a gente passa por isso, né? Porque, tipo assim, você vê muita gente trazendo o mesmo problema, com aquele medo, aquele receio de adoecer, vendo outras pessoas indo a óbito. Então, gera, de fato, na gente uma questão psicológica muito grande. Não tem como eu simplesmente chegar em casa e apagar tudo aquilo ali. E aí, quando você começa a se envolver no meio da pandemia, e aí tem uma empresa a ser construída. Ser construída, Então, vamos lá, não é herança não, gente, não é herança. Algo escalado, né? Então, tá saindo do zero, né? do zero. Do zero. Então você fala assim, cara, é só Deus mesmo para conduzir a nossa mente e o nosso corpo. E a criatividade, né, Thaís? Porque pensa para ela, gente, é uma variedade, não é lá um bolinho, um negocinho, é um monte. E o quanto que você também tem que estar inspirada para fazer, ser criativa, porque senão é mais um, igual a gente vende pipoca. Quer dizer, pipoca é algo que todo mundo gosta, mas você vai em qualquer lugar, você encontra pipoca. Hoje em dia, confeitaria, café tomou um ênfase. Então, não é só uma confeitaria, é algo muito maior que uma confeitaria. Exatamente. E desde que a gente se propôs a abrir a confeitaria, a gente conversava, né, Fê? A gente não queria entrar num padrão, porque a gente queria oferecer algo novo. E algo que vem de Deus mesmo. Tudo que a gente... Vocês sabem, vocês também vivem dessa forma, né? Todo passo que a gente dá, a gente busca em Deus. Para que lado que eu vou, como que eu vou, que velocidade que eu vou, o que eu faço. Às vezes eu olho a vitrine e falo, Deus, e agora? Qual doce que eu faço? Como eu faço? Eu não quero fazer o que todo mundo está fazendo. Nosso foco nunca foi números. Eles chegam automaticamente, mas nunca foi. Claro. Eu tive uma experiência muito legal um dia lá na loja. Antes de eu abrir a loja, eu recebi uma palavra de que as pessoas sentiriam o amor de Deus através dos doces. E por isso, confeito de amor. Não era à toa que tinha amor no nome. Sim. Mas às vezes a gente não materializa, né? Assim, não visualiza exatamente como é. Sim. E um dia eu estava na cozinha, e aí a moça, a atendente da frente falou, Thaís, tem uma moça querendo falar com você. Eu falei, tá, tô indo. Cheguei lá, ela falou assim, Thaís, eu tenho um testemunho para dar. Eu falei, sério? Aí ela falou assim, eu cheguei a emocionar. Ela falou assim, é uma jovem, ela falou assim, um dia eu ganhei um bolo seu e eu estava muito mal, muito triste. Quando eu comi, foi como se Deus tivesse me abraçado. Olha. Eu senti o abraço, o aconchego, o amor de Deus através do seu bolo. Muito obrigada. Olha só. Vale, Olha né? só. Se tivesse que parar, já valeu a chega. pena, Não já é valeu. isso? Pronto. Porque daí a gente pensa assim, quantas vezes a gente deixou as crianças, quantas vezes eles foram ao supermercado, quantas vezes a gente teve que parar. Filho, agora não, a mãe está resolvendo um negócio aqui. Quantas vezes a gente teve? Porque a gente pegou uma época de férias, Sim. que a gente não parava. E daí você recebe um Ele leva a criança para a loja. E leva pra... Eu lembro um dia que você chegou, ela estava dormindo lá na escola, não estava tendo aula. Lembra que você falou, nossa, agora ela vai ficar aqui e você tem que trabalhar. Porque não tem como você falar, agora eu vou fechar. Não tem como. A gente tenta fazer tudo junto. E aí você escuta um testemunho desse, você fala, vai muito além do que eu imaginei acontecer. É aquele, tô no caminho, né? Exatamente. Tá valendo a pena, né? Exatamente. E é muito gostoso viver isso. É viver aquilo que a gente tem uma ideia do que Deus está fazendo, mas ele pensa assim, eles não têm noção do que vai acontecer. Eles estão achando que é isso. E é o coração, gente. Eu digo que toda essa história é entregar o coração genuinamente. A gente sabe que Deus, ele é pai, ele é amoroso, e nós somos os filhos dele querido, e ele vai fazer. Falar de fé é muito fácil, mas na hora da adversidade, a gente esmurecer, não é aí que você tem que segurar e vai.
Agora, se tem algo também que eu acho muito interessante, é o companheirismo. Ah, muito. Porque é muito, gente. Eu digo assim, no outro programa eu falei assim, nossa, e aqui tá o Daniel de novo, porque a gente é parceiro, porque a gente tá tudo... É supermercado, é tudo junto. Tudo. E as crianças juntas. A gente foi num aniversário esse final de semana, na hora... Ah, então você... Não, a gente chegou junto, a gente vai embora junto. É tudo grudado, entendeu? Isso é muito legal. Porque, assim, tem hora que eu também não tô nos meus melhores, né, Thaís? Que a gente também fica, às vezes, a gente não tá legal, ou às vezes aconteceu algo, você tá, sei lá, enfim. E tá o outro para estender a mão e para apoiar, e a gente seguindo. A gente não se preocupa, assim, a situação financeira, lógica, a gente tem uma família, uma casa, mas nos momentos mais difíceis a gente estava junto. E a gente sabia que Deus ia incrível, fazer. né? E ver vocês também... Ser esposa de médico não é brincadeira, minha amiga? Porque esse telefone que toca, não é? É igual o Daniel falou, a parte do empreendedorismo que as pessoas só veem a loja pronta, não tem noção do caminho. A parte da esposa de médico, as pessoas só ficam nos números, chique, né? Elas não têm noção das noites sozinha com as crianças, do quanto às vezes sai correndo. Tem que sair do nada, né? E largar, jantar em família e ter que resolver outra situação. Então... É vida de médico, cara. E tá junto, né? Eu falo, o caminhar junto, a gente está sempre pensando junto, sonhando junto, e agora a gente com ousadia, falando em franquia, e falar, meu Deus, e nós vamos avançando, e com aquilo que a gente tem. Eu lembro que o apóstolo Hélio falava muito isso, vão avançando, não espera estar no topo, assim, no top, na perfeição, vão avançando, e foi o que a gente fez. Eu lembro da época de Páscoa, você falou, Manu, agora é uma época que eu consigo, né, ver os números, eu vou conseguir ajeitar isso, vou conseguir fazer aquilo. E ontem eu ali na confeitaria, a gente viu as pessoas chegando, não eram pessoas da igreja, porque, gente, vou falar a verdade, nós temos vários amigos, a nossa igreja é sensacional, a gente ama aquela família, mas... É muito bom também a gente ver pessoas vindo, porque eles estão sempre lá dando apoio, mas quando entra alguém diferente, como a gente também fica feliz? Quando a gente parou o carro lá, viu que estava cheio, né? Eu passei pela frente, nossa, mas tá lotado agora, gente. Tá cheio, muito legal, né, Thaís? A gente vibra, né, Felipe? E na verdade, como que, tipo assim, eu falo que a gente tem que seguir debaixo de uma palavra, né? Porque no sábado, a gente tinha ficado bastante até... Você fica triste, às vezes, quando o movimento não vai legal. Fica, vamos falar a verdade. Poxa, sábado não foi tão bom, será que vai manter? Assim você começa, né? Aí você vê um domingo, um dia que normalmente deu um retorno, que teoricamente não é um dia tão cheio, você fala assim, você vê Deus cuidando dos detalhes e a gente conseguindo descansar o coração, né? E também é um produto perecível, vamos dizer assim. Sim. Então também a gente tem essa preocupação da excelência, daí você faz, lógico que você quer vender, mas também a gente tem que lidar com as emoções, porque a gente fala sempre do AP, né, que é nosso pai, nosso amigo, ele é mais do que tudo isso. E ele fala, comércio é assim, você não pode se pautar naquilo só daquele dia, você tem que ver o todo. E isso também é difícil, né, assim, porque por mais que a gente tenha fé, tudo, o dia que não dá, não deu, né, e ponto. Não, e acaba que, tipo assim, a gente tem algumas coisas que usa para fortalecer, né? Coisa que às vezes nem... Você fala assim, pô, mas o mês de agosto normalmente é um mês mais fraco. Mas vai melhorar. Então, tipo, você começa a arrumar palavras de motivação, mas na verdade é Deus trabalhando no seu coração. Fala assim, ó, é só uma fase, vai. Vales e montanha. E nós, assim, foi tão incrível a nossa história que, assim, Deus foi levantando pessoas até para ajudar a gente financeiramente. Pessoas que viam que era uma empresa diferente pelo propósito e fez assim, olha, quando vocês precisam, eu vou ajudar, quando der vocês pagam. E a gente foi vendo um mover muito maior, porque assim, era algo totalmente improvável. Né? E Deus faz isso, né? Ele pega os improváveis e confunde os sábios, e nós somos literalmente esses. Então, que gostoso, né? A gente poder desfrutar. Eu lembro que quando a Zê estava junto, uma amiga nossa também muito querida, que caminha com vocês, vizinha de vocês, né? E ela fala, você e o Dani estão iguaizinhos a Thaís e o Felipe, vocês estão no mesmo caminho. E olhar e ver que nós vencemos uma pandemia, nós realizamos um sonho de Deus, e quantas coisas vão surgir. Eu falo muito para o Dani, eu não quero deixar herança, eu quero deixar legado. Não que a pipocaria não vá ser um império, em nome de Jesus, não pelo reino de Deus, mas eu quero que os meus filhos que participaram todo o tempo e viram o nosso esforço,
eles olharem para tudo aquilo e falar, olha, eu faço parte disso e quero continuar fazendo porque Deus tem um propósito. Vocês leem também, vocês leram, não sei, o livro do Jackson? Jackson aqui. O GPS, né? Gestão profunda do ser. Eu E ele li. nossa, não, eu Muito falava bom. para o Daniel, um dia eu vou trazer ou ele aqui, ou a gente vai falar sobre o livro dele. Sim. Você pode querer fazer uma faculdade fora lá do Brasil, em Harvard, É. gente, mas para um empreendedor do reino de Sim. Deus, que precisão esse livro. Muito preciso. Porque ele fala disso. Quem está junto com você faz parte do seu ministério, seus funcionários, a ativação que você tem sobre a vida deles. É. E eu falo assim também, né, Manu, assim, claro, parece até clichê isso que eu vou falar, mas em primeiro lugar, claro, a gente deposita toda a confiança em Deus e vai. Mas o quanto que a família da gente é a base de tudo isso, né? Sim. O quanto isso nos sustenta e nos permite também É. dar saltos maiores. Você pensa, você olha pro lado e fala assim, gente, a gente tá junto nessa, né? E quando você vê que um tá ali auxiliando o outro, mesmo as crianças tão pequenininhas, indo lá e pedindo doce, alguma coisa para comer, você fala assim, cara, eles gostam do que eu faço, então É. a gente se apoia nisso Com também, de todo certeza. apoio, né? É. E quando eles fundamental. pediam, vamos viajar, vamos fazer alguma coisa, e a gente não tinha. É, Entendeu? E você falar assim, filho, agora não dá, nós estamos nesse tempo. E assim, e eles entenderem também. Então, acho que a gente vai olhar para trás e a gente vai ver o quanto que Deus foi bom conosco. E Ele vai mostrando mais detalhes de tudo isso. Gente, pena lá, já tá dando, já tá avisando, já. já. Corta esse negócio, não corta. Thaís, Felipe, obrigada por vocês terem vindo, viu? Eles são amigos, queridos, pessoas valiosas que Deus trouxe para nós. Manu, uma eu honra. quero aproveitar para entregar um docinho. Docinho, gente. Docinho. Olha o peso. Esse aqui 10 entrega pra quilos. mim. Ó, não sei se dá para ver, Eu olha trouxe que aí os coisa mais nossos linda. carro-chefes, que são os nossos bolos de pote, nossos bolos gelados. Eu trouxe aqui o chocolate. Chocolate me amargo, frutas vermelhas. Ai, que Esse é Faz delícia. muito sucesso. É. Nossos bolos gelados são recheados, então eles sempre surpreendem, porque todo mundo pensa, é um bolo molhadinho. É. Quando vê um recheio É. bem molhadinho. Ai, assim, que como- delícia, gente. É Esse tudo muito gostoso. caprichado. Esse chocolate meu amado pra mim é sensacional. Sensacional. Eu só tirei aqui É, para... mas é muito bom. Olha aqui, que delícias. Isso daqui depois é o momento nosso, né, Dani? Opa, a gente para. Ai, que delícia. Muito obrigada por vocês terem vindo. O doutor Felipe, ele passou o plantão dele de hoje para poder estar aqui. Muito obrigada por mesmo. nada, Que eu Deus agradeço pela abençoe oportunidade. muito, muito mais. E nós aí temos franquias para falar sobre Isso aí. isso e muitas outras unidades, não é mesmo? Isso. Deus abençoe. Amém. E eles têm um casal de filhos lindos, esqueci de falar deles. Vamos mandar um beijo para eles? Ana Laura e José Pedro. Um beijo especial para vocês, viu? E obrigada mais Por uma nada. vez. Deus abençoe. Amém. No terceiro bloco, Dona Fátima, ela já tá ali, ó, com os vasos, com as orquídeas. Nós vamos fazer um vaso lindo para você colocar aí na sua casa. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Espaço Família, no último bloco. E olha que legal, hoje a gente está estreando essa parte do programa. A Dona Fátima, ela é proprietária, Fonseca, ela é proprietária da loja Arte e Flor, uma loja de decoração linda, tem em Taubaté, em São José, mas Isso. Não, só ainda não, tá bom, ainda. Do shopping, no né? shopping. Tem as duas lojas. Isso, tem no Shopping Garden? Não, é no Via Vale Garden. No Via Vale Garden tem duas lojas e uma loja linda. E ela faz parte do programa conosco, porque ela, o Yuri, que com muito amor são parceiros do programa, e esse pedaço foram eles que fizeram para nós. Então é uma honra recebê-la aqui e hoje a gente vai fazer um arranjo. Dona Fátima, muito obrigada por ter aceito, De viu? nada, eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui com você hoje. Ai, que bom. E eu falei para ela, o que a gente podia fazer? Né? Eu tão gostoso de entrar numa casa, olha que lindo que é o nosso cenário. Quantas flores, aqui também foram eles que fizeram, aquele vaso no cantinho, tudo com muito amor, com muito carinho e tudo lindo. E deixa com ar, assim, de uma casa feliz, não fica? Feliz e aconchegante. Aconchegante. Então ela vai nos ensinar e a gente vai bater papo aqui. O que a senhora vai ensinar para nós hoje? Na verdade, o que mais as pessoas têm pedido no momento são as orquídeas, né?
Flores são sempre bem-vindas. Qualquer flor você gosta de ganhar, você gosta de presentear. Mas as orquídeas, as queridinhas, como a gente fala, lindas, elas né? estão em alta, né? Então, a maioria das pessoas, quando chegam na loja, estão procurando por um vaso, geralmente para colocar numa mesa de jantar. E agora, no momento, elas têm saído bastante. Então, por isso eu trouxe um vaso, né? Olha que vaso lindo, vamos Eu mostrar. trouxe, inclusive, dois vasos, vasos. um maior, um menor, que está ali. E, de repente, a gente pode até montar um vaso maior, um menor, dando as dicas do Isso. que realmente precisa, né? E às vezes um detalhe numa mesa para receber alguém um jantar muda até o clima, não? Com certeza. Então vamos começar. Mostra para mim o que você vai fazer aí. Então, na verdade, o que você precisa, né, para fazer um arranjo? Isso. Primeiro o vaso, as flores, né, de sua preferência, Isso, né? olha Que essas no brancas nosso que caso hoje aqui vão ser as As orquídeas. Você precisa de folhas. Se as orquídeas já vêm, tem algumas que já vêm com a folha, algumas vêm sem a folha. Então a gente precisaria das folhas. também. Folhas maiores, folhas menores, acessórios, alguns verdinhos para... Incrementar, ela fica mais Incrementar. cheinha. Outra coisa que é muito importante é a base. O que a gente usa? Argila. Ou a esponja floral. A esponja floral eu nem trouxe. Eu trouxe Vamos mostrar argila. aqui assim, ó. Olha que legal. Eu já trouxe a argila aqui dentro do vaso, para não ter que ficar mexendo Sim. aqui, né? Mas aí a argila você pode comprar o pacotinho menor, maior, mas um tamanho assim seria ideal para um vaso desse tamanho. Tá. Porque você não vai colocar inteiro, você vai colocar assim, né? Nas Sim. diagonais. E o musgo, depois que a gente cobre, que você também encontra, tudo esses acessórios. Tem tudo na loja. Tem tudo na loja. Tem o Isso. argila, tem vaso, tem o musgo, tem cascalho. Que foi... Se você quiser encomendar o arranjo pronto para a senhora, pode. Se a pessoa quiser fazer na casa dela, ela também pode. Com certeza. Tá. E muita gente gosta, né, de brincar um pouco, de fazer arranjo. Então, a pessoa às vezes chega lá, compra a flor, compra a folha, leva. Ai, não, eu mesma vou fazer. Aí depois volta com tudo lá. Eu fiz, mas não ficou bom. Não ficou legal. Conserta para mim. Conserta para mim. Daí a gente desmancha e faz tudo de novo. Ah, então, assim, são dicas que, de repente, hoje, às vezes, a pessoa ajuda a pessoa Sim. a montar o seu próprio arranjo. Sim. Às vezes a pessoa não quer usar argila, não quer usar alguma coisa para fixar. Então, num vaso baixo, como esse que eu trouxe, eu trouxe até um maior, mais alto. A pessoa, eu quero só colocar a flor, não para. Entendi. Infelizmente, não para. Um vaso alto dá para você colocar as flores dentro do vaso sem Sim. a argila. Você coloca lá, igual aqui. Um vaso comprido. Esse aqui, por exemplo, você colocou, encaixou. Tá. Agora, um vaso baixo, só se for florzinhas bem miúdas, baixinhas. Entendi. Aí você acomoda aqui. Porque para parar precisa da argila. Precisa da argila. Aí, aqui no caso, depois que a gente coloca a argila, a gente coloca o musgo, né? Que é para tampar essa forração. Sim. Essa forração aqui, eu coloquei aqui papel, jornal, papelão, para dar esse acabamento, esse suporte para prender mais a argila. Tá. Você poderia colocar argila no vaso todo, mas vai ficar um vaso muito pesado. Então, por isso que a gente até mesmo faz... por custo, né? Acaba sendo mais... Não tem necessidade, Isso, né, de fazer isso. Aí o musgo você comprou, você só esparrama ele aqui. Sim. Que é uma Ele coisa... dá aquela disfarçada. O musgo, a intenção é essa. Ele fazer vai uma cobrir. base bonita para esconder. Pode ser o musgo, pode ser também aqueles cascalhos que... Sim. Eu peguei até para trazer e acabei deixando lá. mas são os cascalhinhos. Esse daqui E parece pedrinhas que é mais também, né? bonito. Pedrinhas também dá para... Pedrinha e cascalho numa casa que tem criança, vira brinquedo, Vira né? brinquedo, Vai exatamente. arremessando. Então esse daqui eu ainda acho mais interessante. E ele dá um tom mais natural, né? Tá. O musgo tem musgo de várias cores, tem um mais rosado, tem um mais verde, então eu gosto mais desse aqui para estar trabalhando. Assim já tá bonito, vai Já ficando fica bonito, bonito, né? Já vai ficando isso. bonito, olha que lindo. Esse vaso é maravilhoso também. No outro bloco, você estava falando sobre começar, né? Uhum. Às vezes você começa mesmo uma coisa sem saber que é aquilo, né? Foi assim com a senhora? Vocês abriram a loja assim? Na verdade, foi assim. Eu sempre gostei de decoração, mas, assim, quando eu me casei, o meu marido, ele trabalhava na feira. A gente vendia frutas e verduras na feira. Que legal. Eu criei o Yuri, a Jamile, embaixo de bancas de mercado. Que E, legal. assim, numa época difícil, uma vez, a gente estava passando uma época difícil, ele teve a ideia de
montar uma outra coisa. Eu vou montar uma outra coisa, eu estou em dúvida, eu acho que eu pensei num bar, abrir um bar, um restaurante, foi a pior coisa, não deu certo. Aí, um belo dia, ele saiu para viajar e ele foi passear e viu uma flor artificial lá no Paraguai, na época. E ele trouxe, falou, bem, eu vi umas flores artificiais lá, você gosta de decoração? Eu achei tão bonita, diferente, porque naquela época eu só usava coisa seca. Sim. Não tinha ainda aqui, assim, de seda, de material diferente. Eu falei, mas para quem que a gente vai fazer isso? Sei lá, faz alguns e vende para algum amigo. Olha que legal. Gente, foi daí que começou a história. Aí o meu marido gostou da ideia, trouxe algumas flores, a gente conseguiu vender. Ele voltou, buscou mais algumas flores. Aí a gente começou a montar, começou a vender. Comprava, vendia, comprava mais, vendia. Olha que história. Aí daí surgiu a ideia de montar uma loja. Até então a gente ainda estava no mercado, montamos uma lojinha pequena e ficamos trabalhando nos dois. Falei, vai que não dá certo a loja, então vamos continuar aqui. Sim. Aí quando a gente viu que a loja já estava andando bem, a gente acabou deixando o mercado para trás. Mas foi assim que começou. Ousadia, né? Nossa, fé. nem me fala. E necessidade, né? Temos que fazer um negócio virar. Tenho certeza que acreditou, né? Hoje, de onde ele estiver, né? Que ele faleceu faz 7 anos, eu tenho certeza que ele está feliz com tudo isso. Orgulhoso, né? De saber. E assim, é aquilo que a gente falou de legado, não deixar uma herança por deixar. A pessoa, se ela não sabe o propósito daquilo, chega a herança, já se torra tudo e acabou tudo. E acabou tudo, tem que criar junto ali, eles têm que estar juntos. E o Yuri trabalha, a Jamile ainda não tive o prazer de conhecer, mas já estou fazendo um convite para você. Jamile, venha no próximo programa aqui também, e para contar mais histórias e também... E a loja deles, gente, tem tudo. E na época de Natal, vocês não têm dimensão. Você entra lá, tem árvores de todos os tamanhos. E eu vou contar uma coisa para a senhora. Antes da parceria, como eu sou de Taubaté, eu sempre fui na sua loja. E a gente comprava aquelas bolas. As primeiras bolas todinha de brilho foi na sua loja aqui em Taubaté. Você encontrou, era novidade. Que não tinha em nenhum lugar, era lá. E a gente chegava, aquele pisca-pisca diferente, era tudo lá, na rua da Escolástica, na Doutor Winter, né? Isso, e você não tem noção da quantidade de mercadoria que chegou agora esse mês, que a gente está etiquetando e já que a gente vai inaugurar pro Natal. Daí tem que trazer aqui pra gente mostrar, pra gente fazer propaganda, né? Tem muita coisa, vamos lá então aqui, ó. As orquídeas, elas vêm assim, com um cabo comprido. Então, a gente vai ter que cortar um pouquinho. O que eu preciso? De um alicate. Qualquer alicate dá. Eu trouxe o meu aqui. Eu trouxe algumas cortadas. E trouxe essas para vocês. Não tem segredo. Mas aqui, ó. Vamos levantar assim, só para eles verem. Isso. Tá vendo? Você vê mais ou menos a altura aqui. Que você quer. Como eu quero fazer um vaso com uma orquídea mais inclinada, então eu vou mais ou menos medir aqui. Uma altura assim. Olha que... Aí eu meço aqui e corto aqui. Tá. Ó, nem faz sujeira. Eu tenho um alicatão maior lá, mas... Eu vou dizer, não faz sujeira, gente, porque eu que gosto de uma casa organizada, se tiver fazendo muito sujeira, eu já largo mão. Você já vai reclamar, né? Já vou. Agora aqui, ó, não tem nada caído, tá tudo, tá ótimo. Olha aqui. Aí, geralmente, eu começo do meio aqui. Nesse caso aqui, eu trouxe... folhas menores, mais baixinhas. Tem gente que prefere só as flores baixinhas e tem gente que prefere essa flor maior no meio. Não, a senhora que vai escolher qual que você acha que vai ficar mais linda. Fica bem cheio com essa no meio. Então dá para colocar também. E eu acho que assim, o legal de fazer em casa é que você faz do jeito que você quiser, você faz do tamanho que você quiser, mas você também chegar numa loja e falar, ai, você faz um vaso assim, 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 e pegar prontinho também, é uma maravilha, né? Ai, nem fale. Eu quero... E o mais legal, igual você estava falando com a Thaís ali, né? Isso. A gente faz com amor, né? Então eu acho que isso aí tem uma certa diferença. Tem. Esse dia a moça falou para mim assim, então eu queria fazer uma coisa assim, assim, assim. Foi explicando. E eu fui ouvindo. Aí ela, eu vou te explicar melhor. Assim, assim, foi falando. E eu, tá, tudo bem. Aí eu peguei a flor que ela escolheu, a folha. Aí depois ela virou para mim e falou, mas eu acho que você não está entendendo direito, porque atrás vai ficar um pouco mais alto e aqui na frente. Eu falei, tá bom. Não, eu entendi, mais ou menos eu entendi. Eu vou colocar aqui, depois se a senhora achar que não está legal, daí a gente já
diminui Aham. e faz diferente. Aí quando eu terminei o arranjo, ela falou, olha, impressionante, você leu meu coração. Ai, que delícia, Ficou né? exatamente do jeito que eu imaginava, mas eu não sabia que ia dar certo. Falei, então tá bom. É o que a gente fala, quem é empreendedor, a gente tem que captar a mensagem que o cliente quer. Às vezes chega gente lá na pipocaria também, eu queria, e a gente vai mostrando na hora, você vê o sorrisinho, você fala, já valeu a pena, não é pelo dinheiro, mas porque a pessoa reconhece, né? Como a que é gente, com a gente amor. trabalha com pessoas, né? Trabalha com pessoas. É isso Olha, mesmo. aqui você viu, eu cortei, Olha que lindo que já tá. dou uma leve virada na orquídea e já coloco aqui na parte mais Sim. alta. E as outras eu pretendo colocar um pouquinho mais baixa. Mais baixo, para ela poder parecer, todas Aqui. elas aparecer. Aí, como ela tá reta, aqui, o cabo dela aqui é todinho aramado, é um arame que tem aqui dentro. Então, o que você faz? Você vai virando assim e ele vai tomando forma do jeito que você quiser. Não Entendi. tem perigo de quebrar. De quebrar, né? Gente, é a coisa mais linda. E não parece nunca que é artificial. Não. Ela parece, olha aqui, ela tem as rusguinhas, né? Ela tem todinho o As detalhe. nervurinhas. As aqui, né? nervurinhas, olha isso. E quem não gosta de orquídea? Não tem. Eu digo que orquídea, pena que são poucas vezes a natural que elas dão flores. Uma vez por ano, né? É uma vez. Isso eu fiquei com medo de falar, mas Outra é uma ideia vez. que eu posso até dar aqui. Tem pessoas que ganham as orquídeas naturais, aí fica aquela toceira verde, linda, o ano Fica. todo, mas não tem flor. Não. Vai na Arte Flor, compra uma dessa, vem aqui e enfia no meio. Verdade. Da sua natural. E daí, quando der, ela vai Aí você tira. Se ela der, depois você tira. Tira. Mas verdade. durante todo o ano que não tem, Você eu fiz coloca. isso em uma que eu ganhei, eu achei tão linda, era enorme, assim, cheia de folhas, assim, cheia. Amei, vou fazer isso. Ela morreu, acabou. Não Deu deu mais. mais. E eu falei, eu vou jogar fora essa toceira, não vou. Eu peguei você quer Fez. saber? Enfiei essa aqui lá, todo mundo chegava em casa. casa, achava que... Não, e é Nossa, perfeita, porque tem umas muito artificiais que realmente não dá para encarar, né? Não. Daí fica forçado, força a É isso que eu ia amizade. falar, flor artificial você tem que saber comprar Tem que saber também, comprar, porque tem tem. umas que... Que não tem como. Não. Mas olha que lindo, gente. E colocar isso numa mesa de jantar, às vezes até num escritório, né? Tem escritórios hoje são tão transados, tão arrumadinhos, você coloca um vaso desse. Hoje em dia, consultório, escritório, a gente vende muito assim para as isso, na pessoas. recepção, até mesmo na sala que você vai atender. Porque é um ambiente que fica fechado, né? Durante Isso. o final de semana, não tem como você cuidar. Eu amo flores, mas eu preciso confessar que eu não sei cuidar. Eu não sei ficar pondo a água, fazendo isso. natural, A Fran, a querida que trabalha conosco, ela faz esse papel para mim, mas eu nem tenho muitas. Mas essa, pensa, o tempo inteiro linda, Então, impecável. você pode viajar, fica um mês fora, você volta, o seu vaso está do mesmo jeito. E se ela tiver um pozinho assim, a gente pode limpar? Então, pode. Na verdade, pode até lavar. Mas assim, Difícil também, né? eu não lavo muito, porque se você espanar de vez em quando, ela não acumula. Sim. A não ser que você esqueça ela lá, daí o pó vai grudar. Sim. Aí você tem que desmanchar o vaso e lavar. Enfia num balde Parece e depois real. você monta de novo. Sim. Né? Tem que fazer isso. Olha que coisa mais linda. Aí, aqui no caso, eu vou usar 6 orquídeas, né? Pode usar com 4, faço vaso com 4, com 8, depende aí do gosto de cada um, do bolso também de cada um, né? Um investimento, mas é algo Eu que falo você vai muito usar. isso para as pessoas. As pessoas, às vezes, constrói a casa, compra aquele sofá maravilhoso, compra aquela mesa maravilhosa, aí gasta todo o dinheiro. Aí precisa enfeitar a casa. Aí, mas eu quero um vasinho para pôr na minha mesa, mas eu quero bem baratinho, sabe? Porque eu já gastei tanto e agora eu não estou podendo gastar. Eu falo, então não ponha. Verdade, espera para você ter, daí depois Não você ponha. põe. Se você for pôr um vaso bem baratinho, numa Verdade. mesa de jantar de 8 lugares bonitos, ele vai enfeiar a sua mesa. Então, é caro? Não sei se é caro. Eu acho barato pelo investimento que é. Sim, e outra, Pela durabilidade. Dura 20 anos um arranjo desse. E quanto custa uma orquídea? Quando você vai comprar uma orquídea bonita mesmo, ela normalmente tem um precinho, Tem. não é uma flor barata, Não é. né? Essas aqui, por exemplo, saem na faixa de R$40 cada Olha uma. isso. Eu Então, não acho caro. Aí, mas você pensa, a mesa sua vai durar 20 anos. O seu E, ó, vaso também vai durar. Não vai morrer no mês que vem. Isso entendeu? é. Então, e vai vale ficar a pena. florido todo o tempo. Todo o tempo.
Ah, mas eu vou enjoar. Tudo bem, a hora que Daí você troca. enjoar, você troca. Você tira Sim. esse vaso de lá, É. coloca em outro lugar e coloca um outro vaso novo. Vai, Nath, compra mais um, porque se você não enjoar também, como é que eu vou sobreviver? Tomara que você enjoe, né? É. E o mais legal que eu acho é que você pode mudar até. Você tem um vaso bonito, não quero mais esse. Você tira daqui, põe em outro e vai Com diversificando. certeza. Parece até que se trocou toda a decoração, mas às vezes um vaso faz uma diferença em casa. Faz. Às vezes você Muda vê o um lugar ambiente. super lindo, mas falta aquele verde. Falta o verde. Aí terminei, coloquei as 6 orquídeas, coloquei a Sim. flor maior, a folha maior no meio, e agora eu vou colocar as folhas menores aqui para dar esse acabamento embaixo. E olha que linda, parece real, gente. Impressionada de ver como que pode, né? Como mudou tudo, como cada vez está mais excelente essa parte de decoração, de plantas, né? Tem umas que a gente traz que você fica impressionado. Você nem de sabe ver. se é real, se não é, se é artificial. Que legal. Tá vendo aqui? Essa folha, ela vem assim, ó. Às vezes a Sim. pessoa leva e põe assim. Mas Mas olha dá uma aqui, abertura, olha. olha que bonito Tá que vendo? ficou. Você abre ela, você vai ajeitando as folhas para lá, Vai para cá. aumentar. Isso, É vai. como ela aumenta. Olha aqui. Então é tudo Vou uma tentar questão aqui. de jeito, De né? jeito. De jeito. Eu gosto muito de artesanato, já fiz muito aquelas coisas de patchwork. Nossa, como eu... E eu vou dizer, é uma terapia. É uma terapia. Do mesmo jeito que a Thaís falou que gosta de cozinhar, É. a gente mexer com essas coisas é uma delícia. A Parece... gente trabalha com amor, né? E o gostoso que você fala, um fica diferente do outro, né? Nunca fica Nunca nenhum fica igual. Às vezes as pessoas chegam lá e falam, olha, eu quero um arranjo que eu vi aqui, estava bem aqui, ó, você não lembra? Estava aqui nessa estante. Eu falei, ai meu Deus, que arranjo que era? Você não tirou foto? Ai, não tirei, mas ele era assim, assim, assim. Não sei se era isso. Olha, se você explicar para Olha mim, que lindo. mais ou menos... Acho que tem que ser mais deitadinho. Outra Isso. coisa, abrir muito assim, aí ela fica muito esparramada. Entendi. Então, você tem que dar essa Ajeitadinha para dentro. ajeitadinha assim, ó, para ela ficar meio leve. Sim. Ó. E o legal é que se errar dá para consertar, né? Dá. Porque como ela tem um aramezinho, Se fosse natural aqui, você já tinha jogado perdido fora fora. essa folha, já tinha perdido. e vamos dizer também, tem quem tem alergia e não pode com cheiro, porque é muito bom quando você ganha um vasinho, tudo, você põe lá, é lindo, tudo natural, mas aí depois de uns 4 dias já começa aquele cheiro, parece, dá um cheiro ruim, parece até velório, né? Isso. E daí você vai ficar com aquele negócio na sua sala, você tem que, agora um desse daqui, ó, não tem erro, não tem tem erro, cheiro, não tem. lindo, olha que lindo. Gente, não tá demais? Quem tá aí nos bastidores, Dani, que você tá só aí nos bastidores, não tá bonito? Tá bonito pra valer. E já deixou mais bonito o nosso cenário. E eu quero convidar vocês para vocês conhecerem as lojas da Arte Flor. Nós vamos colocar os endereços aqui. Nós temos algumas fotos também, que nós vamos colocar aqui para vocês conhecerem a loja. Vale a pena, você que é aqui da região, vá conhecer. Além das meninas serem super simpáticas. A Mary, que veio aqui, fez todo o nosso cenário. Uma simpatia ela te também. ajudou, né? A senhora tem vários funcionários de anos, né? Tenho sim. E graças a Deus, como você disse, é o meu braço direito. Sim. O que seria da gente se não fosse os funcionários, né? E a gente dá graças a Deus por eles mesmo. Então, Né? Olha que lindo, gente. Nós estamos finalizando aqui o programa. Muito feliz de ver. Olha que arranjo. Ai, eu vou segurar ele aqui, gente. Só ver se ele é muito pesado. Olha que coisa mais linda. Quero mostrar para vocês. Maravilhoso. Dona Fátima, que Deus te dê mais talentos, Amém. mais criatividade, Obrigada. porque é muito bonito, né, ver uma senhora com uma história desta, Isso. um sucesso, os filhos trabalhando junto e com esse brilho no olhar. Parece que ela está fazendo o primeiro arranjo dela, porque quando ela começou a fazer, o olhinho dela começou a brilhar. E aí é que a gente vê como que Deus faz todas as coisas. Gratidão, obrigada, conte comigo sempre. Vai voltar muitas vezes Deus com as quiser. crianças, Vou com as trazer crianças. a Jamile aqui. A Jamile também. Aham. Obrigada mais uma vez, O viu? Yuri também tem que O Yuri tem que né? vir, ele é cliente lá da Pipocaria, ele tem que estar aqui. Vamos ver se ele vem para fazer alguma coisa de Natal, né? Que Legal, ele é vamos expert em combinar. Natal também, né? E ele fala muito bem. Obrigada mais uma vez. Deus abençoe vocês. Espero que vocês estejam gostando dessa nova cara do programa Espaço Família. Deus abençoe e até mais. Tchau.